Olá! A música é a trilha sonora da vida. Nos últimos 50 anos, muita coisa aconteceu na indústria fonográfica. Definitivamente, o jeito de escutar música mudou. No começo era disco de vinil que a gente colocava para tocar na vitrola, depois apareceu o CD, que já dava para carregar dentro da mala, e aí veio o MP3. Hoje a maioria da população ouve a música na palma da mão. Seja pelo celular ou por algum canal de streaming, dá para se escutar em tempo real qualquer tipo de música, de qualquer artista e de qualquer lugar do planeta. O mercado de música brasileira é um dos mais importantes do mundo, movimentando bilhões de reais. Não por menos, ele é reflexo da diversidade cultural do país, que torna nossos artistas únicos e encantadores. O entrevistado de hoje é figurinha carimbada na indústria musical brasileira. Além de várias indicações para o Grammy, ele foi presidente da Polygram no Brasil, da Abril Music, da Sony Music e responsável por artistas de sucesso como Caetano Veloso, Chitãozinho e Chororó, Zeca Pagodinho, Maria Bethânia, Paulo Ricardo, Ivete Sangalo, Bruno Marrone, enfim, são tantos nomes famosos que não cabem na palma da mão. Eu converso com um produtor musical e também um dos maiores executivos do mundo fonográfico, Marcos Mainardi. Olá, Marcos, seja muito bem-vindo ao programa. É um prazer enorme tê-lo aqui comigo, ter o Papa da Música, responsável pelo sucesso de tantos artistas que eu cresci escutando: RPM, Fábio Júnior, Ney Matogrosso, Capital Inicial, Bruno Marrone. Acho que se eu for citar todos, não vão caber aqui nos dedos dos pés e das mãos, mas nós vamos ter muito tempo para falar sobre eles. Maior prazer, Laura, falar com você aí. Legal. Marcos, você é formado em Direito, mas também teve uma banda de rock. Todo garoto quer fazer uma banda de rock, né? Nós temos aqui na emissora alguns roqueiros de ocasião, meu sobrinho também é do rock, mas ele diz que é para pegar as menininhas e fazer sucesso. Com você também foi assim ou foi destino? Você sabe que o baixista da minha banda, que era o Sérgio Lopes, hoje foi presidente da EMI também lá nos Estados Unidos, que a minha banda é interessante, que a minha banda tem 5 executivos. Dos cinco, 4 foram presidentes de multinacional. E um é o Maluli, que é um dos maiores produtores brasileiros. Então, o Sérgio Lopes perguntaram para ele um dia, ele falou assim, era para pegar as menininhas. então tá engraçado isso, porque faz parte, né, da história, a gente fazer uma banda e ficar olhando as menininhas. Mas, na verdade, eu nunca pensei muito nisso. O Sérgio Lopes pensou, mas eu não. Você já gostava mesmo de tocar música? Eu era... Você era o baixista? Não, eu era o tecladista. Tecladista. Eu comecei como guitarrista, depois fui tecladista. Mas o que acontece é que, na verdade, essa história de... Eu comecei como advogado, lógico, eu sou advogado, sou de 2 faculdades, né? De administração de empresa, advocacia, e comecei na música. Eu tocava na banda, e aí uma hora começou a vir uma opção de gente pedir coisas pra gente, e querendo gravar a banda e tal, e aí começou a história mais profissional. Então eu comecei a gravar, a banda começou a gravar, e deu certo, e o primeiro sucesso nosso foi Hey Girl, uma música em inglês, porque naquela época a gente cantava em inglês, né? Então nós fizemos uma música, a música é nossa, da banda, e o Hey Girl estourou no Brasil. E aí nós fizemos contrato com a gravadora, que era a Copacabana, uma gravadora brasileira e tal, e começamos a ter sucesso, vendemos mais de 500 mil de cópias, e isso foi impressionante. Fez todos os programas de televisão, você possa imaginar naquele momento, que isso foi em 71, 2, 3, sei lá, por aí, mais ou menos. Esse eu não tinha nascido. Mas então a coisa começou por aí. Então a banda começou a ter sucesso, até que fizemos shows em vários lugares. Fizemos show na Argentina, fizemos 13 shows na Argentina, fizemos shows no Chile. Então, e a coisa começou a andar de uma forma impressionante. Até que o nosso empresário, que era o Manuel Polatian, um grande empresário, todos devem conhecer ele, para mim, acho que é o maior
empresário que o Brasil já teve para música, né? E o Poladian era nosso empresário e me convidou, falou assim, olha, o André Midani, que era o presidente da Polygram, ele precisava de um produtor em São Paulo. E aí ele me convidou para que eu fosse ao Rio conversar com o André Midani, e eu achava que não ia dar certo, porque eu estava trabalhando como advogado, já era advogado e tal. Então, eu falei, isso não vai dar certo, mas eu tinha uma namorada lá em No Rio? Niterói. Aí eu falei, marca com esses caras na sexta-feira, porque não vai dar certo esse negócio, e eu vou sair com a menina, vou visitar ela no sábado e domingo. Mas quando eu cheguei lá para conversar com eles, eu encontrei o Roberto Menescal, que esse sim é o Papa da Bossa Nova, né? E era o diretor artístico. E o Roberto Menescal e o André Midani estavam na sala juntos e me contrataram. Aí falaram, você vai para São Paulo e você é o cara. Então é muito engraçado, porque eu naquela época, eu já ganhava, acho que 9 mil cruzeiros ou cruzados, uma coisa assim, não sei como é que era aquele valor naquele momento, mas me ofereceram menos, eu me lembro até hoje, 7.600, alguma coisa. Eu falei, quer saber uma coisa, eu vou topar esse negócio. Os meus colegas de advocacia me tiraram muito sarro da minha cara e falaram, você está louco, né? Pelo amor de Deus, você tem uma carreira pela frente. Aí eu falei, mas eu adoro a música e eu quero continuar na música. E aí começa a minha história. É interessante isso, porque você foi tecladista, né, da banda e também da Lee Jackson, que inclusive tem até um livro da história da banda, lançado em 2011, com os detalhes da transição dos artistas para o lado executivo. E esse fato me chamou bastante a atenção, porque acho que todos vocês fizeram essa transição naturalmente para o lado executivo da música, né? E normalmente quando a gente vê, as bandas elas brigam, daí elas acabam, ou então cada um vai para um lado. Seja também, eu fiquei pensando, artista, esporte, nunca sabe o momento de falar para, né? Parece que eles vão ao céu e esperam uma decadência para depois, e não encerra a carreira em grande estilo. São poucos os que conseguem saber a hora, o momento certo de encerrar. Como é que se deu essa transição? Foi naturalmente com toda a banda? Foi natural, porque a banda continua junto. Nós continuamos amigos e falando toda semana. Só que um tá... Ontem eu estive no estúdio de gravação, estou gravando agora o Sander, o Sander que foi do Twister, né? Estou gravando ele novamente, ele fez um livro, então estou gravando esse cara. E eu estou gravando no estúdio do Maluli, que era o grande produtor, que sempre foi o grande produtor da banda, da nossa turma, né? E eu estou em contato com o Maluli sempre. Ontem falei com o Cláudio Condé, às vezes eu falo com o Sérgio Lopes. O Cláudio Condé está no Rio, ele foi presidente da Warner. O Sérgio Lopes está em Miami e o Marco Bis também em Miami. Os dois foram presidentes também de companhia. Aliás, o Marco Bis continua trabalhando na One RPM, lá nos Estados Unidos. Então, a gente está sempre em contato. Mas é muito engraçado que a gente sempre brinca, né, que no livro, até o Tom Gomes, que escreveu esse livro, ele escreveu atrás, na contracapa, atrás do livro, escreveu que essa banda, né, não sei como é que ele escreveu, essa banda é uma banda que teve mais sucesso que os Beatles. Banda de milhões, né? Banda de milhões, porque nós, na verdade, nós vendemos mais discos que os Beatles, cada um de nós, como presidente de companhia, vendemos mais discos que os Beatles. Então é uma brincadeira, uma piada, mas a banda continua, como todos nós continuamos amigos, continuamos juntos, né? É engraçado isso, porque, como você disse, sempre as bandas acabam e brigam e voltam e não sei o quê, tal. Aqui não, essa banda acabou porque nós achamos, chegou um momento que, foi até no programa do Carlos Imperial que a gente acabou a banda, porque o Cláudio Condé tinha ido, foi convidado, ele também trabalhava na Polygram comigo, ele era o gerente internacional, eu era o artístico em São Paulo, nacional, e o Cláudio foi convidado para ser presidente da Polygram lá em Portugal. E ele foi, e aí nós falamos, poxa, mas temos que achar um cara, porque estão querendo que a gente faça programa de televisão. Aí pegamos um amigo nosso, que era o Rai, que era o cantor de uma banda concorrente nossa, e pedimos para ele ir fazer um programa de televisão. Então ele foi fazer alguns programas de televisão com a gente. E no programa do Carlos Imperial,
todo mundo chegava atrasado, eu chegava atrasado porque eu tinha que cuidar do negócio que estava com a gravação, o outro tinha isso que aquilo. Então, chegamos na coxia atrás do programa, ia começar o programa, e chamaram a gente, e aí, quando chamaram a gente, nós avisamos, olha, nós não vamos entrar no programa, porque a banda acaba de acabar. Acho que é inusitado isso. As pessoas, mas vamos parar com a banda, porque não dá mais esse negócio de televisão. Um chega atrasado porque tem isso, outro chega atrasado por causa daquilo, o outro não sei o quê. Olha, vamos acabar logo com a banda, porque cada um tem um trabalho importante, então cada um... O Sérgio Lopes estava na Band, fazendo Band Discos, então já estava, todos nós já estávamos meio que encaminhados para a música, né? Então, resolvemos acabar a banda. E aí depois eu fui convidado para ser diretor artístico da CBS pelo Tomás Munhoz, que chegou ao Brasil, que é o presidente, para mim é o maior homem do disco que existe no mundo latino, morreu ano passado, infelizmente, mas o Tomás me convidou para ser diretor artístico na CBS, que hoje é Sony. E eu fui morar no Rio de Janeiro por causa disso. E aí toda a banda foi também morar no Rio, porque o Cláudio Condé foi convidado também, o Sérgio Lopes também foi, e eu convidei o Marco Bissi, que estava em São Paulo, para vir trabalhar comigo como gerente internacional. Então, os 4 trabalharam na mesma companhia juntos. E o Maluli era o produtor que produzia os discos, que acabou produzindo vários discos para nós, o Rádio Táxi, começamos por ali, né? Então foi assim. Hoje em dia, Marcos, é fácil demais ter acesso a qualquer música, a qualquer hora, principalmente por meio do celular. O que, claro, causa uma falsa impressão para essa nova geração que está aí, de que é muito fácil fazer uma música. Você foi presidente, como você mesmo disse, da Polygram no Brasil, da Abril Music, né, diretor da Sony México, diretor artístico da Internacional da CBS, ou seja, sempre trabalhou de perto com grandes nomes do mercado mundial. Eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo como funciona a indústria fonográfica e por que ela é tão importante para a economia do país. Bom, o que acontece é que a indústria fonográfica ela teve mais importância antes, né? Teve muito mais importância porque se primava pelos diretores artísticos. Os diretores artísticos, as pessoas não sabem isso, mas são as pessoas mais importantes de uma gravadora. A gravadora que hoje as 3 gravadoras que ficaram, né? Uma foi comprada, outra foi comprada, que ficaram, eles não têm mais diretores artísticos. Tem os diretores artísticos que são, esse cara é diretor artístico, mas não é diretor artístico. Então, precisa de produtores, precisa de arranjadores. Então, o Brasil hoje é uma piada em relação à música, porque o Brasil hoje não tem... Qual é a grande música brasileira que estourou nos últimos 10 anos? Qual é o último artista brasileiro que estourou? A não ser aquele negócio da Bunda Music, né, que tá as meninas que dançam, tal, fora isso, onde estão? Lá fora já começou a andar há muito tempo. Agora aqui estamos acomodados, vivendo acomodados com o que temos. Então fica uma coisa meio perdida. Você escuta a parada, você pega a parada hoje, não é nada. Com uma musiquinha aqui, outra musiquinha ali, tal, não sei o quê. Daqui a pouco essa música cai e acabou. O catálogo. As gravadoras vivem dos catálogos. Os catálogos que as gravadoras têm, que são importantíssimos. Por quê? Porque daí, sim, esses são os catálogos que fizeram com que do CD, ao DVD e agora com o digital, que é o Spotify que vende e tal, isso aí é impressionante, esse catálogo funciona. Não pense você que as gravadoras ganharam muito dinheiro com as músicas novas que estão aí. Não. Eles ganharam dinheiro com os catálogos. É o catálogo da Elis Regina, é o catálogo do Chico Buarque, é o catálogo da Simone, é o catálogo de todos eles, do Cunha Marrone, de quem você quiser. Que a gente não consegue mais encontrar, né, o LP, então vai lá e já baixa tudo. Vai baixar, exatamente. Então as gravadoras ganharam muito dinheiro, mas o Brasil está acomodado, porque se você pensar bem, quando a gente dirigia as companhias, a gente exigia certas coisas para os artistas. Olha, essa música é ruim, cara. Essa música não dá para gravar. Não, mas eu adoro essa música, eu compus. Não, peraí. Isso não está legal. E esse arranjo não está bom também. Porque hoje, eles pegam um arranjador, e o arranjador inteiro, ele faz o disco inteiro do artista. E é isso.
Isso. E aí fica aquele pastel, né? Sorta um negócio assim, sorta uma salchicha, duas salchicha, três salchicha, quatro salchicha, né? Porque eu brincando em português aqui. Ô Marcos, você falando isso, eu me recordei que eu fui a um show da Pitty, no Nordeste, acho que em Arraial da Ajuda, e foi um show totalmente diferente da linha artística. E no final eu perguntei, mas eu não sabia que você tocava esse estilo de música, porque nós escutamos só rock, e ela cantando tipo Miami, e ela respondeu, realmente eu não gosto, mas são essas músicas que fazem sucesso, então eu tenho que tocar o que faz sucesso, porque é o que você exatamente falou, se for o que o artista gosta, às vezes o disco não é vendável, né? Tem que ter esse filtro. Mas você sabe o que é? Tem artistas e artistas. Tem artistas que sabem, entendem um pouco de repertório, porque tem o seguinte, tem o artista, cantor, intérprete, que são eles, Regina, Simone, Gal Costa, Bethânia, eles são as grandes intérpretes. Elas não são compositoras. Então elas precisam que alguém dê músicas para elas. E daí vai. Naquele momento lá atrás, tinham grandes compositores que não eram grandes cantores, intérpretes. Então eles davam músicas para Elis, para Gal, para Bethânia e tal. O Moraes Moreira nunca foi um grande cantor. Ele é um artista. Meu amigo, inclusive, eu gravei, fui produzir ele. Meu amigo. Não era grande, mas de repente ele deu para a Gal uma música histórica. E a Gal transformou aquilo num mega sucesso. E daí vai, quer dizer, eu estou falando do Moraes, como eu podia falar de outros, mas é assim que funciona. Quer dizer, quando o artista fala, porque tem aquela velha história, esses artistas aí que eu te falei são os intérpretes. Depois tem os compositores. O Djavan, por exemplo, é compositor. Ele canta as músicas dele. Então, mas precisa de um cara para produzir bem ele. Quando nós contratamos ele da CBS, na época, para a CBS, ele estava na EMI, trouxemos ele, falamos, olha, Dija, nós precisamos de fazer disco com você, sensacional e tal, temos que pegar um produtor, fomos buscar o Ronnie Foster, que era um produtor americano, trouxemos ele para o Brasil para fazer o disco com o Djavan, que foi o Luz, que é o primeiro grande estouro do Djavan, onde tem a gaita lá do Stevie Wonder e tudo mais, no Samurai. Então, o que acontece aí é o seguinte, o Djavan entendeu que ele precisava de um produtor que ajudasse a ele a fazer a música, a arranjar aquelas músicas dele. E esse cara entendeu o Djavan e fizeram um grande disco, é o primeiro grande disco do Djavan. Então, mas esse é um compositor diferente do artista que não é compositor. Esse artista que não é compositor, ele precisa de um diretor artístico, de um produtor, um arranjador, para poder buscar o repertório. Eu, por exemplo, no caso da Simone, a Simone foi minha artista há muitos anos, é minha amiga querida do coração. A Simone, resolvemos fazer um disco com o Ivan Lins. Então chamamos o Ivan veio, o Ivan começou a mostrar as músicas para a gente. E nós começamos a escolher as músicas que a gente achava que eram boas para a Simone cantar, para a voz dela, o timbre dela, o jeito de cantar. E procuramos os produtores para poder produzir. Um cara que produzia as baladas não poderia produzir o samba, porque é diferente o jeito do cara fazer. Então você tem que buscar a melhor produtor, o melhor arranjador para esse tipo de produto. O Paul McCartney, às vezes, ele tem 3 ou 4 produtores no disco. Por quê? Porque um produtor pensa num jeito, outro produtor de outro jeito, outro arranjador de outro jeito, e assim vai. Você não pode achar que você, com um produtor, vai resolver tudo. Às vezes pode, não tem problema. Mas, por exemplo, o disco da Simone que explodiu no mundo, né, no Brasil inteiro, Então é Natal, que vocês não aguentam mais, né? Então é Natal. Festa de família, ela é a número 1. Imagina isso aí. Então, mas esse disco vendeu 1 milhão em um mês. Então, pera um pouco. Como é que foi feito isso? A Simone veio dos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, eu tinha acabado de contratá-la, e falei, estou indo para tua casa para a gente pensar um pouco no disco que a gente vai fazer. Chegamos lá, ela começou a me contar que ela tinha estado em Nova York, e que ela estava impressionada, isso era, acho que em setembro, não sei, ela estava impressionada de ver como nos Estados Unidos os caras preparam
o campo das coisas que vão acontecer no futuro. E eles estavam preparando, exatamente, estavam lançando discos para o Natal. Imagina. Quer dizer, havia anúncios e tal, de discos para o Natal. Já em setembro para outubro. Porque está longe do Natal, né? Tá. Mas já tinham preparação, já estavam pensando. E ela falou assim, eu fico impressionada com isso. Eu falei, Simone, aqui no Brasil nós não temos disco de Natal, né? Ela falou, pois eu gostaria de fazer um disco de Natal. Eu falei, se você gosta, vamos fazer. Você vê que não é só que o diretor quer e nada disso. Você tem que conhecer o artista. Você tem que saber o que o artista pensa, o que o artista quer, o que ele anseia, o que ele sonha. Porque eu também, quando fui artista, também sonhava. Se eu não deixar o artista sonhar, como é que vai ser isso? Então, você tem que haver um diálogo nessa história. Então, o que aconteceu com a Simone foi que eu liguei para o Max Pierre, que é o nosso diretor artístico, ele estava vindo de São Paulo. Eu falei, Max, vem para casa da Simone agora à noite, estava chegando na noite, vem para casa da Simone que nós vamos armar o disco da Simone de Natal. Como de Natal? Eu falei, vai pensando no repertório agora, no caminho até aqui. Então ele chegou, nós armamos o repertório com a Simone, falamos, precisamos de uma música para puxar esse disco, para dar o gancho nesse negócio. E aí surgiu a ideia, não me lembro se foi minha, se foi do Max, se foi dela, do Happy Christmas, que era a música do John Lennon. E aí eu falei, bom, isso é mais difícil, porque a Yoko Ono não vai autorizar uma versão. Mas eu me lembrei que eu tinha um amigo que era o advogado da Yoko Ono, que tinha sido advogado de uma artista minha, no México, né, quando eu fui presidente do México, então da Vicky Carr. Então eu fiquei muito amigo desse camarada, o Peter Schuket. E ele faleceu, né? Mas o Peter Schuket era muito engraçado porque ele falava assim, Yo sapato de gato, Pedro sapato de gato. Eu disse, ai, sapato de gato, sim, Peter Schuket. E aí dava Peter Schuket, sapato de gato. Eu liguei para ele, né? Falei, Peter, eu preciso de um favor. Peter Schuket, sapato de gato, eu preciso de um favor seu. Eu preciso que você me consiga a autorização para fazer uma versão do Happy Christmas para Simone gravar. Aí, não sei o que, vai ser difícil, porque a Yoko não... Mas, cara, eu confio em você, você tem que me ajudar. E ele me ajudou. Ele conseguiu a autorização da Yoko, e o Cláudio Rabelo, que é um gênio, um compositor, amigo meu do coração, e fez a letra. E aí está a letra aí. Então, é Natal. Até hoje. Todo Natal vocês são obrigados a escutar. Vendeu mais de 10, sei lá quantos, 5 milhões. Naquele momento vendeu 1, mas depois tinha vendido mais 2, 3. Deve estar em 5, sei lá. Eu não sei quanto é os já que você tocou que todo artista, né, você falou que foi a música, eu li numa entrevista sua onde você disse que o artista tem que ter a música, né, pois essa música pode transformar a carreira de um artista. Os Rolling Stones, por exemplo, eles têm inúmeros sucessos, mas foi a música Satisfaction que os tornou conhecidos, e daí eles puderam mostrar para o mundo inteiro o seu repertório. E aí eu lembrei também, Marcos, que você foi o responsável pelo Felipe Dilon, que tinha a tal da música, mas não decolou. O que aconteceu com ele? Eu eu estou perguntando disso porque eu trabalhei um tempo na Band, na Rádio Band em São Paulo, tive a oportunidade de conhecê-lo e eu lembro que ele foi fazer a divulgação de uma música, fez a entrevista, na hora de tirar as fotos, ele falou que ele não cantava. E aí eu lembrei de você, porque eu falei, como é que é um cantor que vem divulgar? Ele falou, só tenho essa música. Bom, mas eu não quero falar. Felipe Dilon, para mim, é uma brincadeira, mas tudo bem. Eu sei que você perguntou, eu vou falar. Quando eu cheguei na EMI, eu não estava na EMI, fui contratado para dirigir a EMI no Brasil, estava lá o Felipe Dilon, era um artista que estava lá e tinha acabado de ter um sucesso com uma música. Eu não me lembro da música qual era, mas ele tinha tido um sucesso. Musa do Leão? Musa do Verão. Acho que é, Musa do Verão. Os universitários assopraram aqui para mim. Se eu soprar para você, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Ele tinha tido sucesso que o produtor armou. É aquela história, né? O cara armou um negócio com um cara boa pinta, bonitinho, e que não tinha lágrima na garganta. Para mim, tem que ter lágrima. Se não tiver lágrima, pode ir embora para casa. Então, esse cara
aí eu tudo bem, foi sucesso e tal. Conheci o Filipe, um cara simpaticíssimo, muito agradável, garoto muito bacana. E aí começou a mostrar repertório, porque ele queria gravar já um disco, não sei o que e tal. Eu falei, porra, bicho, isso aí, esse cara não canta, né? E aí, difícil, porque estava contratado e tal. E aí, a gente acabou fazendo um disco com ele, mas não deu certo, porque ia dar certo, entendeu? Ele não passava daqui. Não tinha o Borogodó, né? Precisa da música. Às vezes o cara tem a música, mas o cara não é o cara que canta. Aquele negócio que nós falamos, estava falando para você agora. Tem muitos compositores que são bons compositores, mas não são bons cantores. Então, eles dão a música deles para uma grande intérprete, como a Simone, como a Gal, como a Bethânia, como essas grandes artistas, como a Zizi Posse, entendeu? Tem uma voz espetacular. Então, é isso, uma Ivete. Entende? Quer dizer, aí sim, a Ivete, todas que eu falei para você, não são compositores. A Ivete agora diz que é compositora, né? Sei lá. Não sei. Mas comigo ela fez muito sucesso quando não era compositora. Perfeito. Mas tá tudo bem, você entendeu? O próprio Bruno e Marrone também não são compositores. O Chitãozinho e Choró também não são grandes compositores. Então, as músicas que a gente foi arrumando para eles, a própria Sandy Júnior, qual é a compositora? Agora ela falou que ela é compositora. Bom, tudo bem, posso até achar que é interessante, mas ela fez sucesso, e todo o sucesso que ela fez foi como Sandy Júnior cantando as músicas que nós escolhemos para ela. Eu, diretor artístico, o Max Pierre, produtor, o próprio pai dela também ajudou um pouco. Então é isso, quer dizer, você vai trazendo as pessoas para ajudar um artista que não é compositor. Você precisa de muitas armas para um artista, e também para não fazer alguma coisa que não tenha nada a ver com ele. O cara de rock, você não pode, aqui não é compositor, você tem que dar uma música com samba, um funk para ele, não vai dar. Então, você não pode mentir para o público. Se você mentir para o público, tem aquela história, o Daí José, era o rei das empregadas, né? O rei. Aí disseram que ele queria gravar uma ópera rock. Isso é muito engraçado. Queria gravar uma ópera rock. Aí, então, os caras deixaram ele gravar uma ópera rock. Quer dizer, os fãs abandonaram ele. Deu zebra. Deu zebra, entendeu? Não adianta você querer mudar o teu estilo no meio do caminho. Não adianta. Você tem que, se você escolher um caminho, vá nele, sempre. Mas tem que ter uma coisa importante. A música. Sempre eu falo, a música. Se não tem a música, você não vai a lugar nenhum. Você esqueça. O Ivan Lins, quando começou, ele tinha música. O Madalena. Pronto, acabou. Ele falou para mim assim, eu quero ganhar um Grammy. Eu falei, tá bom, Ivan, quero ganhar um Grammy? Você vai ganhar um Grammy. Então nós gravamos um disco com músicas dele de sucesso, com o próprio Madalena e com mais coisas, mas tudo dentro do tom dele. Porque se eu quiser usar o Ivan cantando mais alto, ou buscar uma região que ele não canta bem, ele vai esganiçar, porque ele não é um cantor, ele é um compositor que canta. Você entendeu? Então é isso. Agora o Djavan já é um compositor, canta, e é um cantor que também interpreta. O Djavan já tem mais outro tipo de coisa com ele, né? De tipo de vocal. Vamos falar mais dos artistas no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos para conversar mais um pouquinho com o produtor musical responsável por centenas de projetos bem-sucedidos, como a série de DVDs de Chico Buarque, Daniela Mercury, Fafá de Belém e Martinho da Vila, Marcos Mainardi. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje estou conversando com um dos maiores executivos do mundo fonográfico do Brasil e do exterior, que foi presidente da Abril Music, Sony Music, CBS e Polygram. Eu recebo Marcos Mainardi. Marcos, definitivamente o mercado da música mudou, né? As companhias foram transformadas em distribuidoras, já que os criativos como você, que são responsáveis, né, por trazer artistas e construir carreiras, não trabalham mais para elas. Você também você é sócio no projeto FunStation, plataforma de venda de conteúdo digital. Como é que você enxerga o mercado de música digital hoje em dia? Olha, o mercado, eu fui sócio da FunStation, mas nós vendemos a FunStation para o México em tempo, porque aí entrou o mundo digital de verdade. Não estava entrando ainda, estava começando
E aí a gente tentou fazer esse negócio no Brasil, mas deu certo no México. Nós vendemos lá para o metrô do México. Mas eu acho que o mundo digital é espetacular. O mundo digital tem muitas possibilidades. Muitas. Porque você hoje pode lançar um disco aqui e ser ouvido na Coreia, ser ouvido no Japão, ser ouvido em qualquer lugar do mundo, você pode ser ouvido, né? Agora, tem uma outra coisa, você tem que se adaptar a isso. Você não pode achar que você tem mundo digital, você lança e vai acontecer. Não vai. Você tem que fazer a coisa andar. Então, tanto no mundo... Porque as pessoas têm que entender o seguinte, o mundo digital tem várias nuances. Por exemplo, se você pensar que o Spotify é um mundo digital importante para você, não, o mundo digital importante para você não é o Spotify. O Spotify é uma loja de vendas. Loja de vendas. Quando você comprava um CD, antigamente, você ia numa loja. Você ia lá e escolhia o teu CD. Escutava, né? Escutava, ia lá escutar. Agora, você não tem mais essa loja. Infelizmente, meu negócio, ele parece que desapareceu, né? Você pensar bem o seguinte, tinha loja de disco, não tem mais. Tinha disco, não tem mais. Tinha CD, não tem mais. O que você tem agora? Uma coisa que você não pode pegar. Outra música. Está aqui no meu celular. Tudo bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Spotify é uma loja de vendas. Então, para você vender no Spotify, você tem que promover antes. Como é que você faz? Você tem que promover. Como é que você promovia antes, quando existia a loja de vendas? Você lançava o teu disco, punha lá e vendia? A pessoa ia lá e comprava? Não. Você tinha que tocar na rádio, naquela época. Você tinha que fazer televisão, você tinha que fazer imprensa. Eu sempre digo que o rádio sempre foi o sol, né? E depois o primeiro planeta era a imprensa, o segundo planeta a televisão, o terceiro planeta a merchandising, e aí vai, né? Até chegar no último planeta, que era o Plutão, que era vendas. Então, o que acontece? Na verdade, o Spotify continua sendo Plutão. Só que as pessoas estão pensando equivocadamente. E acham que os caras da gravadora, inclusive, eles hoje, eles têm uma opção de gente sentada lá, olhando o internet, para ver se tem um cara no interior do Paraná, aquela duplinha que está lá, ela está com 5 milhões de views, vamos contratá-la. Mas que duplinha é essa, meu Deus? Então você pega a parada hoje, de rádio, vamos dizer, hoje, né? Aí transformamos para hoje. Você pega a parada hoje de vendas, de rádio, desculpa, e você vê uma discrepância absurda. Você vê em São Paulo, os 10 primeiros da parada, são todos, são 8 são sertanejos, 2 são internacionais. Cadê a música do resto? Não tá. Aí você vai, em primeiro lugar em São Paulo, ainda é a Marília Mendonça. Imagina, Marília Mendonça, né? É a Marília Mendonça. Muito bem, ok, perfeito, é catálogo. Agora vai para o Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro, em primeiro lugar, é o Melim. Peraí. E o Melim toca em São Paulo? Não. E a Marília Mendonça toca em São Paulo? Não. E o YouTube? Aí você pega aqui, eu pego a parada do YouTube, eu tenho a parada do YouTube, aí você vê outra discrepância. Aí você fala assim, meu Deus, como é que está esse negócio? Esse negócio é horrível, porque tem outros artistas ali. Então, qual é o artista que tem sucesso? Eu pergunto para você, no ano passado, qual foi o artista de mais sucesso no Brasil? Se alguém me disser, eu vou dar um prêmio. Mas eu vou dizer qual é. Que eu acho. E ainda vai, Ana Castela. A Ana Castela é uma menina sensacional, que ela é mais forte que a música. Ela é carismática. Ela entrou no programa do Faustão um dia e arrebentou. Só que a música, mais ou menos. Aí agora ela se uniu com um cara, eles fazem feat. Um faz feat, outro faz feat, e não é nada. Por que eles estão fazendo feat? Porque um precisa ajudar o outro. Um quer ajudar o outro. Hoje em dia todo mundo quer ajudar o outro. O que acontece? Nada. Agora, se você pega uma música de catálogo antiga e faz um feat com um artista, aí tudo bem. Porque você tem um artista seu que cantou aquela música de sucesso, e aí faz um feat com outro artista. Tudo bem. Mas você pegar
dois artistas novos fazendo feat um com o outro, ai meu Deus, não ajuda nem A nem B, né? Então, é um pouco isso, né, que eu vejo no mercado hoje. E as gravadoras estão dormindo em berço esplêndido. Quando lá, nos Estados Unidos, se você assistir, ou tivesse assistido o Grammy americano, agora que passou agora em janeiro, ou em fevereiro, não sei, o Grammy americano, que tem de artista novo, fazendo sucesso, é um absurdo. Quem foi que ganhou o Grammy? Harry Styles. Da onde é o Harry Styles? Muito bem, Harry show Styles. Dele, o ingresso mais barato, R$800. Pois é, mas aí tá. Então você vê, o Harry Styles ganhou. Da onde ele vem? Do One Direction. Do One Direction. Ele vem de lá. Agora, aqui no Brasil saiu vendendo agora aquele artista que eu fiz, o Rei que é o RBD. Não, o RBD. O RBD é o que lancei no Brasil, né? Então, o RBD já lotou dois venues lotados. O que é isso? É falta de artista, é falta de sucesso, é falta de artista com sucesso. O Restart vai voltar, você pode estar certo. Por quê? Porque não tem ninguém. Não tem. Cadê os caras? Não tem ninguém aí. Tem que voltar. Nós temos a emissora de rádio aqui, a Mix e a Massa, e eu converso com os diretores lá, e realmente não tem, eles pararam de tocar alguns artistas, porque no final acabam sempre, principalmente na parte de rock, são sempre os mesmos, não tem novos nomes, né? E aí parte para o internacional. Mas por que não tem rock? Sabe por quê? Tem rock, sim, senhora. O que acontece é que as gravadoras não estão olhando para eles, porque o que acontece é o seguinte: quando as gravadoras eram aquelas 5, 6 gravadoras, todo mundo falava assim, os artistas falavam assim, ai, eu não sou querido pela gravadora, eles não gostam de mim, quando eu ficar livre das gravadoras é que eu vou ser feliz. Estão livres hoje? São felizes? Não. Não, sabe por quê? Porque nenhum tem sucesso. Porque aí você pega aquelas duplas sertanejas que eu tenho aqui, na parada de São Paulo, parece que São Paulo está no Mato Grosso ou está no Paraná. Não é verdade? Então você pega aqui, São Paulo está no Mato Grosso. Meu Deus, olha que só tem Zezinho e Pedrinho, Manuelzinho e Fernandinho. Joaquim e... Que isso? Agora, tem algum cara de talento? Quando eu contratei o Bruno Marrone, nós tínhamos na parada no Brasil, tinham 3 grandes estrelas. 3 grandes duplas. Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano. Eram as 3. E o Daniel, um pouco menos, tá? O Daniel. Mas... o que eu quis quando eu escutei o Bruno cantando? Eu estava na Abril e o cara me trouxe o Bruno, ele estava na Continental, na Warner, Bruno. E aí eu falei, o cara mostrou para mim, eu falei, porra, esse cara canta barbaridade. Barbaridade. Ele pode ser um dos 4 amigos. Tinha 3 amigos, vamos colocar os 4, né? E aí eu fiquei pensando e falei, vou contratar esses caras. Só que o disco que eles tinham pronto para lançar era ruim. E aí eu peguei uma música e coloquei no disco para ser a música da novela no SBT. Aí colocamos uma música, uma versão, e colocamos lá, eles começaram a aparecer. Então, aí começa... Aí eu peguei um artista venezuelano, que eu trabalhei no México, que foi o primeiro. Eu peguei e dei para eles fazerem uma versão. Eles fizeram uma versão, estoura. E aí vai, e aí começa. Até que eu falei assim, bom, fui assistir um show dele, só que estava chegando a 90, 100 mil, não passava disso. Eu fui lá assistir um show deles lá em... Onde sabe aquele negócio da festa lá do peão, não sei o quê? A festa do peão em Barretos. Barretos. Aí fui lá assistir e de repente eu via o nosso amigo, eu via os caras cantando, eu olhava e todo mundo... eles estavam com uma banda enorme, uma banda sensacional, mulheres dançando, umas meninas bailarinas, e sopros, e tudo mais e tal. Tinha uma banda enorme no palco. E o público, eu via os caras conversando aqui, o cara conversando ali, tal. Aí, de repente, eles falaram assim, agora nós vamos cantar uma musiquinha aqui. Pegou o violão, o outro pegou sanfona, o Marrone pegou a sanfona, e começaram a cantar umas músicas. E o público começou a vir para frente e começou a cantar com eles. E nesse meio dessas músicas, estava dormindo na praça. Que eles já tinham gravado antes, em outra companhia,
Eu tive que pedir autorização para o presidente da Warner para me autorizar a gravar essa música, a regravar essa música. E aí eu falei, meu Deus, eles têm um grande sucesso aqui, os caras, ninguém está vendo, vamos gravar eles tocando violão e sanfoninha. A música. E gravei a música e gravei o disco inteiro, chamei o Maluli, você vai ter que produzir agora os dois meninos com violão e sanfona só isso. Gravou 750 mil. Aí você fala, peraí, tem alguma coisa errada nisso. Aí eu gravei um DVD ao vivo, acústico, 1,5 milhão de DVDs. Aí você fala assim, peraí, uma grande voz e grandes músicas. Escolhemos as músicas, demos músicas a eles, várias. Tanto é que quando eu saí da companhia, o Bruno veio no meu escritório e falou assim, dá para você me arranjar uma musiquinha? Aí eu arranjei a musiquinha para ele. Será? Todo mundo conhece. Foi um grande sucesso. Então, é assim que funciona. Porque o artista tem que ter apoio da gravadora, tem que ter alguém por trás, ou a gravadora, ou alguém que entenda do assunto e que possa dizer a ele o que tem que fazer, o que não pode fazer. Pode gravar essa não grava. Essa sim, essa não. E assim vai. É assim que tem que ser. Entendeu? Na sua opinião, quais são as principais diferenças entre a produção de um hit, né, de um sucesso na era do disco, em comparação com essa era, com a era do streaming, né, da música lançada em plataformas digitais? As redes sociais, elas são realmente essenciais na promoção para o sucesso de um artista? Todas as redes sociais são importantes. Por quê? Continua sendo a divulgação. O TikTok, as redes sociais, o Instagram, tudo isso aí funciona como se fosse uma rádio, um pedaço de uma rádio, um pedaço de uma imprensa, um pedaço de uma televisão, tudo com imagem. Hoje é importante ter a imagem. Então é importante ter a imagem no TikTok, importante ter a imagem no Instagram, e você vai promovendo. Eu agora acabo de gravar, ontem gravei do estúdio com o Sander, que é aquele menino que foi do Twister, né, que foi um grande sucesso, e gravei aquela música em 40 graus que todo mundo conhece. Uhum. Mas por que eu regravei essa música? Porque ele foi, você sabe a história dele, ele já contou isso a semana passada, ele foi preso com drogas, e na verdade ele não era um negociante de drogas, ele era um consumidor, e ficou preso 2 anos, quer dizer, um cara que sofreu muito. Ele escreveu 2 livros. Ele escreveu esses 2 livros, eu li e mandou para mim. Eu li os livros. Eu gosto muito dele, sempre gostei muito dele. Li os livros. Canta muito, né? Canta uma barbaridade. É um monstro cantando. E aí, eu li os livros e falei, Sander, isso aí nós temos que fazer uma série. Isso aí temos que fazer um podcast, até um filme. E aí, chamei um amigo meu, o Breno Cruz, que é um especialista em mundo digital e tal. Ele foi lá no estúdio e conversou com o Sander e ficou louco. Na hora que... E eu trouxe a Mia Wittstoff, que fazia parte do CW7, aquela banda de pop rock, CW7, ela veio fazer um dueto com ele. E cantou o 40 graus com ele. É mortal. É impressionante a gravação. Os dois cantando, e você cai dura sentado. Por quê? Porque a música já foi sucesso. Ela pode voltar a ser sucesso? Pode. Claro que pode. Claro que pode. Me Chama do Lobão, foi sucesso com o Lobão, sucesso com a Marina, foi sucesso com a Simone. Tudo é possível. Tudo é possível. Você... Então, e por falar nisso, você também fez a Rita Lee cantar Bossa Nova e ser um sucesso, né? Já que você tocou no assunto. Eu toquei lá. Então é o seguinte, a Rita, quando eu a contratei, bom, a Rita tem uma longa história com ela, que era minha amiga. Quando eu fui ser presidente, eu era presidente da Polygram nos Estados Unidos. Antes de ser presidente da Polygram nos Estados Unidos, eu a contratei aqui, eu era presidente aqui, e a contratei e fui morar nos Estados Unidos. E aí ela tem casa, tem apartamento lá, a gente ia, almoçava junto, jantavam juntos e tal, batemos muito papo, conversamos muito a respeito de música e tal. E aí quando eu volto para o Brasil, ela vem trabalhar comigo. E ela falou para mim assim, só que eu não tenho música, eu não compus nada agora, não tenho nada composto, eu preciso fazer um disco. Eu falei para ela, Rita, por que você não faz um disco Beatles e Bossa? Ela falou, uma boa ideia, mas eu queria fazer Rolling Stones em Bossa, porque eu sou dos Rolling Stones, eu sou da turma dos Rolling Stones. Eu falei, Rita, eu sei, mas é que os Beatles têm melodias, grandes melodias, e os Rolling Stones não têm grandes melodias.
eu também toquei todas as músicas do Rolling Stones que eu tocava e também tocava a música dos Beatles. Então eu sei, conheço o repertório deles de cabo a rabo. Então eu falei, Rita, vamos fazer o Beatles em Boston. Aí ela topou. Foi aí que nasceu o grande disco dela, que é Aqui em Qualquer Lugar, né? Aqui, ali, em qualquer lugar, acho que é isso. E depois, lá na Argentina, nós mudamos o nome para Beatles em Boston, coisa assim. Mas na Argentina, ela fechou no Luna Park, estourou na Argentina, foi o primeiro lugar na Argentina, estourada para 15 mil pessoas no Luna Park, cantando em inglês, cantando Beatles em Boston. E chamou o Charly Garcia, que é uma grande estrela argentina, veio ao palco, entrou no palco para cantar com ela. Brincadeira. Quer dizer, então, esse Beatles em Boston foi isso que aconteceu. Mas eu tenho a sequência do Beatles em Boston, ela se empolgou com a história, e aí ela começou a compor novamente. E ela começou a compor novamente, ela veio me mostrar uma música. Falou, vem lá no estúdio. Aí eu fui no estúdio dela, o Roberto, sentei com ela, e o Roberto falou assim, vou te mostrar ela me chama de Marx. Aí vai, então vou te mostrar uma música. Escuta aí. Aí ela me mostrou sexo, qualquer? Amor e sexo. E aí ela mostrou Amor e Sexo. Realmente, essa música surgiu bem depois de um tempo que ela tinha parado, de repente voltou com esse Amor e Sexo. Exatamente. Então, ela, nesse momento, ela mostra para mim, e era um rockinho. Parecia um rock. E Amor e Sexo. Essa música, o que é? Não, essa música eu peguei uma crônica do Jabor, Arnaldo Jabor, uma crônica do Arnaldo Jabor, que eu pedi para ele para poder adaptar, porque eu gostei muito do tema, e ia adaptar e fazer uma letra Amor e Sexo. Falei, então, Rita, então essa música, ela tem que ser ampla, tem que ser uma música que você sonha com ela, amor e sexo não sei o quê, sexo isso, sexo aquilo, sexo isso. Ela falou, eu falei, tipo Mania de Você? Aí o Roberto fala assim, mas eu tenho um problema, porque era em 4 e 5, não sei porquê. Tem umas coisas que são o tempo das músicas e o tempo da letra, né? Então tinha uma divisão que não encaixava, né? Aí eu falei, Roberto e Rita, vou dizer uma coisa para vocês dois. Vocês são dois gênios. Então, se vocês não fossem gênios, eu diria, tá bom esse rockinho, que parece qualquer desses rocks que você já pensa anteriormente. Mas, como vocês são gênios, eu acho que vocês têm que fazer uma música assim. Aí ela virou e falou assim, então eu vou fazer. E aí, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, eu recebo no escritório, ela mandou para mim um CD, para que eu escutasse a demo que ela tinha feito do Amor e Sexo. Na hora que eu escuto, eu ligo para o Máriozinho Rocha, uma música da novela, eu falo, Máriozinho, tenho aqui uma música da Rita, ela acabou de fazer para a tua novela, você está precisando, né? Ele falou, pô, que legal. Eu falei, peraí que eu vou pôr no telefone. Pus no telefone e falei, ai meu Deus, manda para mim agora. E eu mandei, nem falei com eles, né? Máriozinho, isso aqui é uma demo, vou mandar para você. Mandei a demo, entrou a demo. Aí eu peguei, logicamente, eu liguei para o Roberto e a Rita, falei, Rita, mandei para o Máriozinho, mandei. Pronto, agora vocês terminem a música, façam ela, terminem ela, mixem ela direito e mandem que eu mando para o Máriozinho. Mas já está incluída na novela. Assim nasceu Amor e Sexo, daquele disco Balacobaco, né? O famoso disco Balacobaco. Eu sei que você tem várias histórias, eu quero saber agora atualizar o nosso blog no próximo bloco. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já já estamos de volta com o ex-diretor da Sony México, responsável pela consolidação da carreira do cantor Ricky Martin. A gente volta para falar desse assunto. De volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Papa da Música do Brasil e do Mundo, o ex-diretor artístico internacional da CBS, responsável por trazer o Julio Iglesias aqui ao Brasil. Aqui comigo, Marcos Mainardi. Marcos, você trabalhou com artistas bem diferentes entre si, Caetano Veloso, Chitãozinho Chororó, Sandy Júnior, Zeca Pagodinho.
Ivete Sangalo, Hit, né, Rádio Táxi. Como é que é trabalhar com grandes estrelas da música brasileira? É verdade que o ego de músico é muito difícil ou é só intriga dos invejosos? Olha, sabe, Laura, que é o seguinte, nenhum deles é difícil, nenhum. Eu sou amigo de todos eles, inclusive do Ney, que é você não falou do Ney, mas o Ney Matogrosso é um dos artistas mais cabeça. Eu vou falar aqui depois. Mais fortes, né? Não, eu sempre tratei eles da mesma forma que eles me tratam. Eu nunca tratei eles como estrelas. Se você começa a tratar um artista como estrela, você já não vai. O Roberto Carlos é meu grande amigo, eu sempre tratei ele como Roberto. O Júlio, tratei o Júlio como Júlio. Como Júlio, eu falo Júlio. Eu sou Júlio, eu falei, não, Júlio, para mim é Júlio. Minha mãe era fã do Julio Iglesias, eu cresci ouvindo os discos do Julio Iglesias, e você que trouxe o show também para cá para o Brasil, né? Trouxe ele, o show não. Eu fiz o grande sucesso dele aqui, que o Tomás Munhoz me fez eu fazer esse trabalho. Eu era diretor internacional, então eu fiz o trabalho, eu gravei ele em português, peguei uma música dele e pedi para o Erasmo Carlos fazer a letra, e o Erasmo fez. O Erasmo foi um querido amigo meu que fez a letra, e aí o Roberto ficou meio pau da vida, porque a música foi um grande sucesso. Mas tô brincando, isso é bobagem. O Roberto é um querido também. Então eu também fiz um grande sucesso com o Roberto, com músicas que não são dele, né? Que eram do Roberto Live, e eu fiz sucesso com ele. Ele ganhou o Grammy, o primeiro Grammy que o Roberto ganhou, ele ganhou com uma música que não é dele. Então ele falou assim, alguém chegou e disse, vou dividir o Grammy. Então eu dividi para mim, pro Leão Dourado, que era o Roberto Live, o produtor dele, que eu dividi em 3 esse Grammy. E o Ricky Martin? E o Ricky Martin também. Eu fui a um show dele aqui quando ele era menudo. Tinha acabado de entrar no Menudo. Quem diria que ele seria um sucesso? Mas você sabe que o Rick, a história do Rick também é uma história bastante interessante, porque quando eu era diretor-geral, na verdade eu era o diretor-geral da Sony no México. E um diretor artístico meu, Manolo Calderón, que hoje não está mais com a gente, meu grande amigo, não posso falar dele porque eu me emociono, ele me trouxe esse produto do Rick, né? Ele mostrou para mim uma música do Rick, produzida por um rapaz que estava lá, um produtorzinho lá. Não é um produtorzinho, é um produtor bom. E eu escutei música. E eu falei para o Manolo, o que é isso aqui? Assim, falei, isso aqui é um sucesso. Uma música se chama Juego de Ajedrez. Jogo de xadrez, Juego de Ajedrez. E aí ele falou assim, essa música é uma música do Ricky Martin. Eu falei, Ricky Martin? Não, Ricky Martin não. Acabou de sair do Menudo, bicho. Não, Ricky Martin, não. Aí ele falou assim, mas ele está morando no México. Ah, está morando no México? Ah, gostei. Deixa eu falar com ele. Aí veio, conversei com ele, gostei do papo e falei, olha, Rick, nós vamos te contratar então. E eu liguei para um produtor de televisão, da televisão, meu amigo, que se chama Luiz Deiano, estava fazendo uma novela chamada, como é que chamava a novela? Me lembro agora a novela. Era uma novela de juventude, garotada. E eu falei, olha, eu estou precisando que você coloque uma música para mim nessa novela, porque eu tinha vários artistas na novela já. E ele falou, manda aí. Aí ele escutou, a música é um sucesso. Eu falei, só que eu vou precisar que você faça um favor para mim. Você também coloque esse camarada na tua novela. Ela não era aquela música 1, 2, 3? Não, isso aí já é história. Isso aí já é nos Estados Unidos. Não, porque isso aí eu estou te contando o começo da história, né? Como é que as pessoas não conhecem muito o começo da história. Então, foi aí, o Rick estava morando no México, ele veio com uma mão na frente e outra atrás, ele e a mãe dele, dormiam no mesmo quarto, porque ele não tinha dinheiro. Ele veio tentar a vida, porque o empresário mandou ele embora da banda, não sei o quê. Então, eu contrato o Rick ali e peço para o Luiz Leandro falou, Ricky Martin, não, querido, mira. Chamava Muñecos de Papel.
Bonecos de Papel, chamava a novela, Bonecos de Papel. E aí, eu falei, mas você vai me ajudar, porque senão eu não vou te dar essa música. Não, tá bom, então eu coloco a música, tudo bem. Aí pus ele na novela, e a música começa a estourar. Arrebenta a música, e eu falei, ok, então agora nós vamos fazer um disco inteiro com o Ricky Martin. Foi aí que a gente começou a gravar, gravamos um disco, e esse disco vai para o primeiro lugar. Então, estoura ele. Naquele momento, o Tomás Munhoz era o presidente da América Latina, meu amigo, que tinha sido meu chefe aqui, o cara que me contratou para a Sony, CBS Sony, ele estava nos Estados Unidos. Eu mandei o disco do Ricky Martin para ele. Falei, Tomás, esse moleque vai arrebentar. Ele falou, Tico, mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí o Tomás foi que começou a armar todo o esquema americano, que aí vem 1, 2, 3, que aí vem... Aí pegamos uma música foi o Tomás que pegou, uma música do parceiro do Rick, que era o Robbie Rosas. O Robbie, é do Menudo, né? Menudo. Esse cara é um grande compositor. E aí o Tomás arma uma história para colocar a música, acho que era, não sei se era na Olimpíada, ou era acho que foi na Olimpíada, ou na Campeonato de Futebol. É uma coisa dessa, você sabe melhor que eu. Eu não lembro desses negócios. Tá? Então, aí o Tomás colocou, foi a abertura da troço lá, Então aí vai embora, quer dizer, aí o Rick, que já falava espanhol e inglês, porque ele é de Porto Rico, e em Porto Rico se fala espanhol e inglês, e ele fala correntemente inglês, aí a carreira dele para decolar, aí eu tenho uma coisa interessante, antes disso, que eu estava no México ainda comigo, eu falei eu precisava do empresário, não tinha empresário, e aí chamei um amigo meu, que era empresário do Emanuel, que é um grande artista mexicano que eu lancei, estava lançando também. E aí eu falei com ele, olha, bicho, eu quero que você seja o empresário do Ricky Martin. Não, Ricky Martin, mas você é de Porto Rico, você tem que pegar o Ricky Martin, está estourando, não sei o quê. Eu falei, tá bom, então vou fazer uma chantagem com você, uma chantagem emocional. Uma brincadeira, né? Eu falei, olha, eu vou dar muita força para o lançamento do Emanuel, mas você também tem que contratar o Ricky Martin. Se a gente soubesse que ninguém queria o Ricky Martin naquela época, né? Todo mundo, não. Pergunta para ele não queria. E aí ele contrata. E aí ele contrata o Ricky Martin, coloca um cara para trabalhar com o Ricky Martin, e aí eu falei para ele, porque eu jogo polo aquático, eu sou nadador e tal, até hoje jogo e tal, hoje está na piscina nadando. Então eu falei para ele, olha, um dia eu vou nadar na tua piscina, você não tem piscina lá em Porto Rico? Não tem, você vai ganhar tanto dinheiro com o Rick, que eu vou nadar na tua piscina. E aí ele falou, sim, querido, tá. E aí sim, foi. E aí... Nadou na piscina? Eu nadei na piscina do Ângelo, chama-se Ângelo Medina, é um grande empresário, e ele depois foi empresário de uma outra banda também, do México, eu não lembro o nome agora, mas... Ele também foi empresário de uma banda, mas que ele veio ao Brasil, e eu brinquei com ele, falei, você já não é mais empresário do Rick? Não, ele não quer mais saber disso, não. Eu falei, tá bom. Então, Ângelo, eu não vou poder nadar, vou nadar na tua piscina, vou nadar. Qualquer dia eu vou nadar na piscina do Ângelo. Marcos, eu também descobri que a música Fera Ferida, do Roberto Carlos, cantada na voz da icônica Maria Bethânia, foi ideia sua. Conta essa história pra gente. É o seguinte, bom, que é engraçado a história é a seguinte, eu tinha assumido a Polygram e nós precisamos fazer discos importantes para a Polygram, e a Bethânia estava na Polygram e eu falei, bom, vamos fazer um disco, chamei ela, conversei com ela, falei, Maria, precisamos fazer um disco com você e tal, e o que você está pensando? Ela falou, não sei, eu estou pensando isso, naquilo, eu falei, Maria, eu tenho uma ideia, podemos fazer um disco de boleros, porque eu tinha vindo do México, e eu tinha, o Luiz Miguel tinha gravado um disco de boleros, né? E tinha sido um sucesso, chama Romance, é um disco que gravou todos, o Trio Los Panchos e de Gourmet Trio Los Panchos, ele gravou todas as músicas de Gourmet Trio Los Panchos, e ele foi número 1, vendeu mais de 12 milhões de cópias do Luiz Miguel, no mundo latino e no Brasil também. Então, eu falei para ela, olha, eu gravaria um disco de boleros, tipo de Gourmet Trio Los Panchos, aquela coisa assim. Falei, não sei, vou pensar e tal. Aí eu falei, bom, aí estava com o Max Pierre comigo, estava com ela, e aí estava o Guto Graçamelo também, era produtor. Falei, vamos fazer o seguinte, você não quer gravar um disco de músicas do Roberto? Aí o Max falou,
o Max falou, por que não grava um disco de Roberto Carlos? Ela falou, ah, sim, isso eu toco. Mas eu vou escolher o repertório. Eu falei, peraí, calma, você vai dar 3 músicas para nós. Nós escolhemos 3 e você escolhe 7 ou 9, né? 12 ou 10 músicas, eu não me lembro se tem 10 ou 12. Mas aí ela falou, não, então eu topo. E logicamente, Fera Ferida foi uma que nós escolhemos. Agora, e aí demos pro Boni, pegou o Boni, e o Boni, não, a história é longa, porque eu rapidamente eu levei para o Boni a música, a gravação espetacular, porque eu peguei aí que está a história das gravações, para você entender. As histórias das gravações são o seguinte, eu peguei o produtor. O produtor, que era o Guto Graçamelo, ele fez os arranjos, junto com o maestro dele brasileiro, que era o maestro da Bethânia, para músicas, só para base. Mas precisava cobrir, ou seja, colocar metais, cordas, pianos, essas coisas. E eles não conseguiram o cara que eles queriam aqui no Brasil, que era o Chiquinho Moraes, que estava incomunicável e tal. Então eu falei, olha, peraí, eu tenho um cara em Londres, que é meu amigo, que fez o arranjo para o Fábio Júnior, das músicas do Fábio, e que é um cara que é o Graham Prescott. Esse Graham Prescott é o cara que fez Live and Let Die, do Paul McCartney. O arranjo de Live and Let Die, que é a história. Então, eu falei, vocês topam fazer com ele? Eu vou ligar para ele. Aí liguei para o Graham, e o Graham topou fazer. Aí nasce o grande disco, que aí sim, tem uma grande artista, os arranjos espetaculares, e a grande música do Roberto Carlos. Grande música do Roberto, grande intérprete e grande arranjo, acabou o jogo. Aí você tem o Mugi Canajo para mixar, que é um dos maiores mixadores do mundo, e produtores e mixadores, mora em Los Angeles, e mixa o disco. Mixou da Simone, e como mixou tanto da Ivete e tantos outros. Então, você procura gente de categoria para fazer coisas de categoria. Quando o nosso amigo lá, da televisão, o cara dele, eu falei lá, chama o Boni. Quando o Boni, levamos para o Boni, e o Boni falou... O Boni pai, né? Boni pai, claro. Esse é o cara que sabe. O outro, mais ou menos. Aí o Boni que sabe, também sabe, o Boninho também sabe um pouco. Não tanto quanto o pai. Guardar as devidas proporções. E também fez os vídeos para mim, o Boninho, tal, cara legal, gosto dele. Mas o Boni chega lá e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, o que vocês querem mostrar? Eu falei, mostrar uma música da Bethânia. Ah, mas tá tudo bem, a Bethânia eu já conheço, tal, não sei o quê. Não, você não sabe, você conhece a Bethânia, mas espera aí. Você conhece a música da Bethânia, o Roberto Carlos, uma música que a Bethânia cantando? Não, isso eu não conheço. Ah, peraí, então põe aí. Então, ele tem um baita som na sala dele, tinha lá um baita som na sala, e o Max Perry foi lá e colocou o som. Na hora que começou aquilo, o Boni ficou parado olhando assim, falando, meu Deus, o que é isso? Aí começa ela a cantar, eu falei, meu Deus, isso é uma deusa. Eu falei, é uma deusa, ela é uma deusa. Ela é uma deusa com o rei e a rainha. Estão cantando o rei e a, sei lá, a mega star, Maria Bethânia. Aí ele fala e fala assim, peraí, vou chamar os meus amigos aqui, peraí. Aí chamou um monte de gente e falou assim, pessoal, como é o nome da novela que vai passar agora? Ele falou, a novela é, não sei o que, nome e tal, sei lá. Ele falou, não. O nome da novela vai se chamar Fera Ferida. Mudou o nome da novela, por causa da música. Por causa da música. Pega esse disco aqui, esse CD que eles mandaram para mim, vão lá e coloquem na abertura. Essa é a abertura da novela. Você falou em uma deusa, eu lembrei da Rosana. Também, né? Ela também foi minha deusa. Várias. Uma deusa. Não, a Rosana tem histórias com ela de monte também. Para mim, uma das grandes cantoras brasileiras, uma das maiores vozes brasileiras, né? Ela é inimitável, não dá para... Ela tem uma outra também que é grande, que chama Lady Su, que foi no começo da Rainha da Discoteca, que você também não conheceu, porque foi em 76, 77. Mas ela também foi a deusa Rainha da Discoteca, que o Nelson Motta escreveu uma lauda sobre a Lady Su naquela época.
Então... O Ney Matogrosso, todo mundo fala que ele é um dos artistas mais completos que existem. Ele é porque é o seguinte, quando você vai discutir um contrato, ele senta e discute o contrato cláusula por cláusula. Ele sabe tudo de contrato. Ele é um cara que tem uma cabeça, um cara de muita cultura, mas muito, absurdamente culto. E é um cara que sabe tudo. Então ele pega você e começou a ler o contrato. É tão interessante porque eu gosto muito dele, muito. Eu fiz o disco Pescador de Pérolas com ele, que é um disco espetacular. Eu era diretor artístico naquela época do Sony. E depois ele veio trabalhar comigo na Polygram. E aí tem uma coisa tão engraçada que ele falou. Ele estava fazendo um disco, eu não sei os nomes dos discos, porque eu já não lembro mais. Mas ele estava fazendo um disco que lembrava as músicas do Secos e Molhados e tal. E aí ele queria um encarte de 6 páginas, aquele encarte que vai desdobrando. Eu falei, Ney, tudo bem, mas eu vou ter que colocar o teu disco num patamar de preço mais caro. Ele falou, não, tem que ser o mesmo preço de todo mundo. Mas aí não dá. Eu falei, mas você se lembra do contrato? Ele falou, me lembro bem. Aí ele falou assim, tá bom, nesse disco aí eu baixo o meu royalty para pagar esse negócio aqui, esses encartes que eu quero. Esse é o Ney Matogrosso, esse é a estrelaça que sabe tudo de voz, canta, que é um canário cantando, conhece de arranjo, sabe o que ele quer musicalmente, sabe o que ele quer de arranjo, sabe como quer se vestir nesse show, sabe como quer se vestir no outro show. Ele entende de tudo, bom, tanto é que você sabe que o RPM, o primeiro disco da RPM, o Poladinha contratou, ele era contratado, o Ney era artista também do Poladinha como empresário, e o Poladinha contratou o RPM. O Poladinha colocou o RPM junto com o Ney para ensaiar, e o Ney dirigiu artisticamente o RPM. Então, aí depois nasce, as histórias são muito controversas, mas aí nasce o disco ao vivo, porque que foi aquele disco que arrebentou, vendeu quase 2 milhões de cópias. Então, o que acontece é o seguinte, o Ney fala para eles, começa a dirigir os caras e fala assim, a roupa tua tá legal aqui, a roupa não tá legal, a roupa não sei o quê, e a luz aqui, o Paulo Ricardo aqui, tá faltando uma música lenta nesse negócio, tá faltando uma balada. Aí o Paulo Ricardo fala, mas tem uma balada que eu gosto muito, que era a música que a Gal tinha gravado, e a música do Caetano, que é London. E aí o Ney fala, tá bom. Aí eles fizeram um arranjo, mas fizeram um arranjo muito simples, que era só o piano, era só Esquiavão tocando piano e tal. Quando eles fazem um show no Porto Alegre, a rádio de Porto Alegre grava o show e coloca essa música no show, na rádio. E começa a estourar, e cantando em inglês. E aí o Tutinha aqui em São Paulo pede o disco e fala, também vou tocar. E pau. E aí vai. Quer dizer, e aí nós não tínhamos disco. Nós não tínhamos disco. Só tinha música. Não tinha a música, não tinha o disco. Nós tínhamos o disco... Tinha a música. Tinha a música, mas as outras também são grandes músicas, né? Você imagina, tem Loiras de Lábios... Olhar 43... e RP, Revoluções por Minuto e tal. Mas, e aí gravamos, aí pedimos para gravar, o Mazola gravou pra gente, foi produzir o disco, o Malu tinha produzido o disco de estúdio, e aí o Mazola produz o disco ao vivo com London. E aí, então, sei lá, os números, nem sei mais hoje. Você disse, nós comentamos no início do programa que toda banda é legal no início, mas depois, quando vira negócio, a maioria das vezes dá em briga. A gente pode citar inúmeros exemplos de bandas que não tiveram um final feliz, entre elas o Charlie Brown Jr., né, que teve... Você tem um caso interessante sobre isso, né? Teve uma briga, você foi ali, meio que fez as pazes. Você pode imaginar, Laura, que eu, quando assumo a EMI não tinha artistas praticamente, porque tinha o menino tinha caído lá do helicóptero, caído lá do plano.
planador lá, o Herbert Viana, tinha caído. Então, quer dizer, nós tínhamos o Paralamas, mas não tinha disco. Nós tínhamos aquela menina, o que é o nome dela? Marisa Monte, que não tinha, que só gravava de 3 em 3 anos. Então já tinha lançado o disco. É verdade. Então, não tínhamos o disco. Aí tínhamos o Exalta Samba, que também não estava vendendo 30 mil. Foi aí que eu falei assim, vamos mudar aí. Aí eles tinham contratado esse menino aí, o Tiaguinho, falei, só que agora vamos colocar a imagem do Tiaguinho para as menininhas e vocês todos ficar atrás. Aí o Tiaguinho na frente e pau. E aí, música do Tiaguinho. Então, não tinha nada, nós não tínhamos produto. E aí vem a história do Charlie Brown. Eu falo, o Charlie Brown, os caras brigaram. Eu falei, meu Deus do céu, essa companhia não tem artista. Como é que vamos fazer? E aí vem o Chorão falar, não, eu vou gravar um disco solo. Eu falei, é? Tá bom, você vai gravar um disco solo? Como é que vai ser o disco solo? Vai se chamar Chorão. Não, Chorão não, tá demitido, pode ir embora. Não quero saber disso. Aí o Chorão falou, mas por quê? Eu falei, cara, você vai cantar que música? Você vai mudar o estilo de música sua? Nós levamos, a EMI levou não sei quanto tempo para fixar o teu nome, Charlie Brown. De quem é o nome? É meu. É seu? Mudou a história. Então é o seguinte, você brigou com os caras? Briguei. Você não quer mais os caras? Não quero. Tá bom, deixa eu falar com eles. Aí eu conversei com todos eles. Falei, olha, nós vamos rescindir o contrato de vocês, tudo bem? Não quero mais cantar com eles, isso aqui. Bom, rescindimos o contrato. Foi amigável a rescisão. Não teve briga, não teve problema nenhum, os caras entenderam tudo, tal. E aí eu chamei o Chorão, falei, Chorão, tá resolvido o problema. E agora? Não, agora podemos gravar, então vai ser gravar Charlie Brown. Não, tá bom. Então vai gravar Charlie Brown. Mas ele era muito forte. E ele levantou uma hora na conversa comigo e falou, depois você pode baixar que eu sou jogador de polo aquático. Você toma cuidado que se vai bater em mim, eu bato em você também. Nós vamos levar aqui, vai ser na paulada, entendeu? Não vai brincar comigo, não. Então ele, não, tudo bem. Ele ficou quieto. Aí baixou, sentou. E ele começou já a querer, porque você... Ele baixa aí. E aí eu me tornei o padrinho dele. Você imagina, o Chorão me amava de paixão até o fim. Então, aí eu falei para ele, olha aqui, Chorão, você vai agora, vamos chamar o Rick Bonadil para produzir. Não, o Rick Bonadil já briguei. Não. Vai acabar com essa briga. Vamos resolver esse problema. Resolvi o problema da briga dele. E aí o Rick veio e armamos o disco. E é o disco que... E aí falei, olha, só que eu vou contratar esses teus dois... Você procure os músicos que você quer. Eu tenho os músicos, esse. Olha o seguinte, eu não vou contratar esses músicos. Eu vou pagar você contrata os músicos com a sua empresa. Eu não quero saber disso. Porque você vai brigar com os caras de novo e vai dar outro problema? Não, senhor. Então você agora contrata os músicos, o problema é seu. E aí deu certo. E ele entendeu tudo. E aí nasceu um baita sucesso. Não quero esquecer o nome, não. É uma balada. Eu ainda escutei com o Rick, é uma balada. Nós estávamos 3 escutando. Eu falei, canta aí, Chorão. Porque ele cantava. Ele não tocava, não. Começava a cantar. Eu nem me lembro como é o nome da música. Eu sou péssimo para isso. E aí ele cantou a música para mim. Eu falei, essa, Rick. Vamos mudar essa. Isso é uma balada. Não é a balada que eu quero. Essa aí. E aí gravou primeiro essa música. Fizemos o clipe da música. A música é um estouro. E foi número 1. E aí volta o Charlie Brown. E aí tudo bem, quer dizer, da mesma forma que o Roberto Carlos não queria ser produzido aliás, o Roberto Live não queria produzir o Roberto Carlos porque o Roberto Carlos não tinha sido amigo dele naquela época, lá no Rio, nos Estados Unidos e tal. Eu falei, bom, Live, você vai ficar amigo do Roberto de novo, peraí, vamos fazer as pazes. Aí fui lá, pus os dois juntos, vamos nos apaixonar todos aqui agora. Então é assim, música tem... Você escreveu um livro, né, sobre esses casos. São todos muito interessantes, né? Hoje o livro que está escrevendo é o Sandro, que escreveu um livro espetacular. Então, quer dizer, vai ser filme, você vai ver que esse livro, já querem comprar até os direitos do filme dele, do livro, para fazer um filme com o Sandro. Mas é assim, sabe, a música, por exemplo, hoje está lá na estourada a Dua Lipa. Mas você tem alguma Dua Lipa aqui no Brasil? Não tem alguma Dua Lipa? Tem que ter. Cadê o Harry Styles do Brasil? Não tem um Harry Styles? Não tem. Cadê os artistas? Cadê a nova Simone, o novo Caetano, a nova Bethânia, o novo Djavan? Cadê?
Eles estão aí. Você pensa que não estão? Estão aí. Só que ninguém está olhando. Não estão olhando, porque as gravadoras querem ver o número lá. Ah, aquele lá, tanto, não sei o que, tanto, não sei o que, tanto. Traz, contrata. O cara põe na rádio, tal. Acabou, tchau. Chegou a hora de mais um intervalo comercial. Já voltamos com Marcos Mainardi, responsável por lançar no mercado a banda RPM, o grupo infantil Balão Mágico, Dominó e diversos cantores de sucesso internacional. De volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista, hoje falando sobre o mundo da música. E ninguém melhor para falar desse assunto do que o papa do mercado fonográfico, indicado para vários Grammys e responsável por colocar no topo do sucesso cantores como Rita Lee, Simone, Roberta Miranda e Ivan Lins. Eu estou conversando com Marcos Mainardi. Ô Marcos, em apenas 4 anos e meio de música, a Abril Music chegou a conquistar picos superiores a 10% do mercado nacional, que naquela época é um número bastante expressivo. Mesmo assim, ela acabou fechando as portas. Um dos motivos que o grupo relacionou ao fechamento da gravadora foi a pirataria. Esse problema ainda existe, né? Porque não dá para prender todo mundo. Ainda acontece muita pirataria no Brasil e no mundo? Bom, primeiro eu tenho que contar que a Abril fechou não por causa da pirataria. Isso é mentira. E eu digo mentira. Porque eles ficaram sem dinheiro, uma época, por causa da TVA. Que eles perderam muito dinheiro com a TVA e eu ganhava muito dinheiro com a Abril Music. Tanto é que você pode imaginar que como que é o nome dele? Teve vários artistas que eu tive mais de 2 milhões, 1,5 milhão, Fala Mansa, o Bruno Marrone, Edson Hudson. O Tchan. O Tchan não estava na Abril, o Tchan estava na Poligram comigo. Que esse foi também 5 milhões e tal. Mas era o Frank Aguiar. O Frank Aguiar vendeu 3,5 milhões de discos. Então eu tinha uma pleiade de artistas, o próprio Titãs, também comigo nessa nova fase dos Titãs. Então eu tive muitos artistas, o Ivan Lins. Então tem muitos artistas que nós fizemos um grande sucesso com eles. E acontece que nesse momento a Gabriel estava... Primeiro que eles queriam me contratar por mais 4 anos. Assinaram um contrato comigo de mais 4 anos. E eu tinha tido uma proposta para ir para a Warner, e eu acabei não indo. Então eu aceitei a proposta da Abril, de voltar, de ficar nela mais um tempo. No meio do ano, isso foi no começo do ano, no meio do ano, o Janca, que é o Giancarlo Tivita, veio falar comigo e falou: olha, Renato, nós estamos passando um problema muito grande, nós precisamos que você... Deixa eu ver, eu estou no telefone agora, depois eu vou fazer a minha secretária. Bom, Miriam, vou pegar o celular, que senão começa a tocar o celular aqui. Pega o telefone aqui para mim, que está tocando isso. Obrigado. Desculpe. Imagina. É gravado mesmo. Tá tudo bem, Zé. Então o que acontece é o seguinte: eles perderam muito dinheiro com esse negócio da TVA. Em vez de eles fazerem o cable junto com a NET, eles queriam fazer o cable separado e perderam um dinheiro absurdo. E aí ele veio falar comigo e falou assim: olha, você poderia, eu vou pegar o dinheiro seu para pagar esse mês, foi esse mês de julho, parece, não me lembro bem, para pagar todo o Grupo Abril, todo o salário do Grupo Abril, eu paguei com a grana que eu ganhei na Abril. Aí, na Abril Music. E aí ele falou: mas os caras querem conversar com você, o financeiro, não sei o quê. Eu falei: olha, Janca, você poderia, ele falou para mim assim, você poderia hibernar durante 6 meses, por exemplo, entrar só o dinheiro e você hibernar, não fazer nada. Eu falei: Janca, faz o seguinte, vamos vender a conta. Porque se você está achando que eu vou deixar de fazer disco com o Bruno Marrone, com esse, com aquele outro, você está louco. Você está louco. Eu não vou fazer isso. Eu prefiro vender a companhia. Tinha o Maurício Manieri estourado. Maurício Manieri estava estouradaço, vendendo tudo que podia e que não podia.
Então tinha muitos artistas vendendo muito. Então, até tinha o Los Hermanos também estourado. Então era uma barbaridade, era uma barbaridade. Então eu falei, olha, eu não vou ficar fazendo isso, vou vender. Ele falou, tá bom. Então fale com os financeiros. Eu falei com o financeiro, você não fale com ninguém, porque eu vou vender a companhia. Eu vou ser o broker dessa companhia, da venda. Só que o financeiro não me respeitou. Fui falar com o financeiro da Warner, do outro não sei o quê, para vender a companhia. E aí o preço foi lá embaixo. O que acontece é que aí eu falei, então é o seguinte, vamos vender para a BMG os 7 artistas mais importantes. Aí vendemos para a BMG os 7 artistas mais importantes. E aí eu saí da companhia, fui embora, e ele ficou me devendo até hoje, me deve dinheiro, até hoje, esse camarada. Esse rapaz. Como e, aí, e aí fica assim. Quer dizer... E a pirataria? A pirataria nada, a pirataria sempre existiu. A pirataria vai continuar existindo, né? Tinha a pirataria do vinil. Tinha a pirataria do vinil. No México, tinha tanta pirataria, o cassete, que eu fui lançar um projeto do Roberto Carlos, cantando com o Vicente Fernandes, que é o maior mariachi do México, todos os tempos, que faleceu agora. E eu gravei o dueto dos dois, gravando em mariachi mesmo, né? E fomos lançar o disco. Quando fomos lançar, estava sendo vendido já em Tijuana, já estava sendo vendido o cassete. Aí eu peguei o cassete e falei, traz o cassete aqui. Aí eu vi que quem fazia a pirataria era o diretor da fábrica e o diretor do estúdio, que unidos, um pegava a capa do negócio e pegava o CD, o vinil, né? Vinil não, porque era uma fita, né? Colocava na mala e levava embora. Aí prendemos esses caras, foram cana. Quer dizer, você imagina, por que eu descobri? Porque a mixagem que eu tinha feito uma mixagem em Los Angeles e uma no México. E a mixagem de Los Angeles eu não tinha colocado no tape ainda. Só estava na mixagem do México. E aí eu vi que a diferença era essa. E aí falei, opa, quer dizer, o cara roubou antes de eu levar para os Estados Unidos para mixar a música do dueto. Então eu vou descobrir, foi aí. E aí prendemos as pessoas, prendemos 4 ou 5 caras. Então é uma coisa bárbara. Era uma pirataria desenfreada, e de cassete era pior. E depois a pirataria do CD também. E depois veio o Napster, né? Veio o Napster, que aí já era o digital. Aí um dia me falaram assim, não, vamos prender, vamos fechar o Napster, vamos prender. Eu pensei, falei assim, eu falei com o meu enteado, falou para mim assim, vocês não vão fazer nunca isso, nunca. Isso vai estar disseminado. E ele tinha razão. Aí quando eu fui falar com os caras, eles já tinham querido brigar com o Napster, fazer um processo contra. O Napster, na verdade, ele ia ser o quê? A loja de vendas. Como é hoje o Spotify, meu Deus. Então, nós estávamos errados. As gravadoras estavam erradas. E a gente começou a se fecharam. A gravadora comprou outra. Em vez de pensar que podia ter uma coisa melhor na frente. E teve. Tanto é que hoje, você não pode imaginar que hoje o Spotify, o YouTube e tal, dão tanto dinheiro, que as gravadoras ganharam tanto dinheiro, que eles, sabe o que eles fazem com o dinheiro? Eles compraram o catálogo do Bob Dylan, compraram o catálogo do Justin Bieber, do Justin Timberlake, compraram o catálogo da Shakira, de autores, não da música gravada, de autores. Imagina, estavam querendo comprar o catálogo da Roberta Miranda agora, que eu administro todo o catálogo dela, de músicas, né? Então, quer dizer, estão querendo comprar a Roberta. A Roberta é minha querida, meu amor. Imagina, quando comprar o catálogo, calma, vai ter que pagar muito pelo catálogo. Marcos, como é que você enxerga o futuro da música, considerando essa rápida evolução tecnológica e as mudanças de comportamento do consumidor? Olha, o consumidor sempre foi e sempre será um colecionador. Se você se lembrar bem, todos nós gostamos de colecionar alguma coisa. Um coleciona a correntinha, outro coleciona relógios, outro coleciona canetas, que vai colecionando assim. A vida é uma eterna busca da coleção, né? Então, eu colecionava CDs, eu tinha um monte de CDs aqui. Eu dei tudo.
Por que eu preciso dos CDs mais? Nada. Eu procuro aqui no Spotify. Então, a música, os processos vão ser os mesmos durante um tempo. Porque está tudo no Spotify, está tudo no Deezer, está tudo na Apple. Então, todo esse catálogo, porque, por exemplo, tem gravadores aqui no Brasil ainda, que não colocaram todo o catálogo dos artistas antigos no Spotify. Estão dormindo, né? Estão dormindo. Estão dormindo, né? Porque não é possível que eles estejam dormindo tanto, né? Porque eles têm que colocar esse catálogo, porque o que está vendendo é o catálogo, não são as músicas de sucesso de hoje. Que música de sucesso de hoje? A não ser a Anitta, que teve 1 ou 2 sucessos ali, o Luan Santana 2 aqui e tal, 3, acabou. O que vendeu, o que eles ganharam dinheiro de verdade, de pancada, foi o catálogo. O catálogo. Então, imagina, pensa um pouco, você vai comprar amanhã o catálogo do Luan Santana? Quantos sucessos tem, querida Laura? Tem 3 ou 4. Parou aí. Você vai comprar o catálogo da Anitta? Tem 3 ou 4. Opa, cuidado. Estou brincando, 3 ou 4, pode ter 5, 6. Mas no máximo, não forma 10. Não chega a 10. Você entendeu? Então, é o que eu falei, essa menina que nasceu agora, Ana Castela, é maravilhosa. Só que ela precisa ter catálogo, ela precisa ter música, que ela não tem. Está faltando. Se alguém produzi-la e fazer a coisa direito com ela. Que ela é um monstro, fenômeno. Mas o fenômeno precisa de ser alimentado de coisas boas. E nós, o público, nós podemos esperar alguma novidade para 2023? Se continuar do jeito que está no Brasil, você não vai encontrar nenhuma novidade. Porque eles estão dormindo ainda. Já lá nos Estados Unidos, quantos artistas tem novos? Um monte, que eu já falei, alguns para você aqui. Posso falar vários outros. Até a Shakira, que brigou com o marido, lançou uma música. Agora se reinventou, né? Se reinventou. Mas o que ela vendeu antes? O que ela vendeu antes? O catálogo dela. Pés descalços, não sei o que. Vendeu tudo. Porque ela tinha um catálogo enorme de músicas que as pessoas consumiram, que gostaram. Então, quer dizer, você pega o catálogo desses artistas novos que estão aí, qual é o catálogo deles, meu Deus? Nenhum. Então, as gravadoras estão se enganando hoje. A hora que começar a girar a roda mais lá fora, esses caras que estão aí dirigindo as companhias, opa, cuidado, acho que vocês vão perder o cargo, queridos. Porque aconteceu isso na época do CD. Aconteceu isso, os caras estavam dormindo em berço esplêndido no vinil, não sei o quê, apareceu os CDs, as pessoas não sabiam o que fazer, e trocaram as pessoas, tanto é que eu entrei nessa. Eu estava no vinil antes, mas eu estava já me preparando para o futuro. Como hoje devem ter outros produtores aqui, e eles têm que procurar, tem tantos produtores que podem fazer coisas boas. Tem um garoto no México que faz remix, que liga para mim toda hora, eu preciso fazer um remix, quero fazer um remix, não manda uma música. Cara, tem gente em todo lugar querendo fazer coisas. Acontece que as gravadoras estão dormindo em berço esplêndido. Estão dormindo em berço esplêndido. Pensam que sabem. Agora, fizeram esse concurso no Faustão. Meu Deus, o que foi aquilo? Concurso de sertanejo do Faustão? Deus do céu, eu adoro o Faustão. Mas, o que nasce dali? Nada. Quem são os caras que vão dar música para esses caras novos? Quem são? Quem são os produtores? Quem são os compositores? Agora se juntam 5, 6 caras para fazer uma música. É que nem no carnaval, né? As escolas de samba tem 50 caras compondo, né? Lá sim, tudo bem, porque é uma música que faz durante o ano inteiro, blá, 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 tem uma letra, tem uma história e tal. Tudo bem. Agora, reunir 4, 5 compositores para fazer música pro Pedrinho, pro Manuelzinho, não dá. Isso é chouriço, sarticha, uma sarticha, 2, 3, e você não pode não esperar nada. Se continuar assim, porque olha, diretor de rádio aqui em São Paulo, não vou falar o nome, que é meu amigo, meu irmão, fala para mim assim, não aguento mais tocar sertanejo, não aguento mais, porque é muito ruim. O cara canta bem, o arranjo é igual a tudo, a base é igual a tudo, a melodia é igual a tudo, ou a letra é péssima, e todo mundo quer uma letra mais engraçadinha para ser mais engraçadinha, aquela coisa mais sexy, mas não sei o quê. Sexy não é o que vende.
que vende é a boa música. E se tiver alguma coisa sexy no meio, tudo bem. Aquela música dessa menina Anitta, o que vendeu? Envolver, foi um sucesso enorme, não sei o quê. Vamos falar a verdade, o que foi que vendeu? O vídeo. O vídeo. E aquele negocinho dela com o rapaz. Querida, vai me dizer que não. Se eu já tinha feito isso lá atrás com o Tchan, só que eu não era tão explícito, né? A gente fazia a coisa mais... Era mais brincadeira aquilo, a gente fazia meio na brincadeira, aquela boca da garrafa, eu vai descer na boca da garrafa, não sei o quê, tudo brincadeira. Até que o Silvio Santos fez isso naquela época, põe lá a garotada toda dançando na boquinha da garrafa. Era tudo uma brincadeira, inocente, não tinha nenhuma maldade nisso, né? Mas agora tudo é maldade, tudo tem que ser politicamente correto. Ai, 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 papai. Para finalizar, Marcos, eu queria que você desse um recado para os nossos telespectadores, músicos independentes. Nós temos muitos artistas aqui em Mato Grosso. O que é que você procura num artista? Existe uma qualidade que é mais importante para se tornar um artista e ter uma carreira de sucesso? Como você mesmo disse, lágrima na garganta, né? Verdade. Você sabe o que acontece? A primeira coisa que o cara tem que pensar é que tem que estudar música. Porque o brasileiro acha que não precisa estudar música. Ah, não, eu sei tocar uma guitarrinha, a cara me ensinou 3 acordes aqui, eu já sei fazer. Mentira. Pessoas que sabem música sem querer, são poucos, são aqueles caras que falam assim, esse cara aqui não precisa nem estudar, porque esse cara tem ouvido absoluto, esse cara aqui é diferente, não sei o quê. Tudo bem, mas 99% das pessoas que querem estudar, querem mexer com música, tem que aprender música. Tem que estudar música. Eu estudei. Os outros têm que estudar também. Todo mundo tem que estudar. Não é possível que o cara queira ser produtor e não saber música. Quer ser diretor artístico e não sabe música. Quer ser arranjador e fez uns arranjos aqui com o cara, fez o outro ali. Olha, faz assim. E o cara tem... Não. Tem que saber música. Em primeiro lugar, os músicos que querem ser músicos e querem trabalhar com música, tem que saber música. O cara que quer cantar e que quer ser artista, tem que ter lágrima, tem que cantar bem, tem que saber, e tem que ter carisma pessoal. Porque aquele negócio que diferencia um artista de outro artista é o carisma. É como eu falei para você hoje, essa menina nova que está aí, ela tem carisma. Carisma. Só isso. Canta bonitinho, não sei o quê, mas já fala muita bobagem por aí. Mas tem carisma. Quer ver outro cara, o carisma, por exemplo, fala de carisma. O Capitão Inicial, o Dinho, tem carisma. Tem uma lágrima linda e tem carisma. O Paulo Ricardo, carisma e lágrima. Você falou do Paulo Ricardo. Paulo Ricardo tem carisma. Vai dizer para mim que o Paulo Ricardo foi um fenômeno de fãs. Fábio Júnior. Fabinho, meu amor. Eu estava gravando o Fabinho lá em Londres, primeiro disco com a Sony, CBS, quando nasceu meu filho, em 84. Dia 27 de março de 84, meu filho nasceu, eu estava com o Fábio, queria matar ele. Aqui estourou a bolsa, ele nasceu antes, mas tudo bem. Então eu estava gravando com o Fábio, eu tenho milhões de histórias com o Fábio, que são sensacionais. O Senta Aqui, por exemplo, foi o grande primeiro sucesso dele comigo. Aliás, eu comecei com o Fábio antes, né, porque o Fábio, eu comecei com ele quando ele gravava em inglês, era o Mark Davis. E um cara estava produzindo o disco dele, eu estava entrando na Polygram, que eu te contei a história no começo, e aí mandaram o produtor embora, falaram assim, tem que produzir agora o Fábio Júnior. Aliás, o Mark Davis, eu nem sabia quem era. E aí também, Mark Davis, vamos lá gravar. E aí eu terminei o disco do Mark Davis e falei para ele, vamos gravar em português, cara. E aí eu fiz um disco chamado Fábio Júnior, em português, com ele, que cantava, qual é a sua de ficar aí parado? Então, aquela que eu não vou cantar porque eu não sei cantar. Então, eu canto mal. Então, qual é a sua de ficar aí parado? Essa é a música, que foi o grande sucesso, o primeiro sucesso dele, mas depois ele foi fazer o pai, ele foi para outra gravadora e tal, mas ele não estava vendendo, e ele falou comigo. Falou, pô, preciso vender mais, tal, não sei o quê. Aí eu falei, vem trabalhar comigo. Mas aí ele veio e fomos para Londres gravar. Quando eu gravo com o Graham Prescott, esse cara, esse maravilhoso maestro e tal,
foi com o Oscar Gomes, que era o produtor, que é um espanhol, então contratamos um. Você vê só, olha só quantas pessoas estão envolvidas na história. O Fábio, tem o Oscar Gomes, tem eu, tem o letrista no Brasil, que é o Cláudio Rabelo. Então, tem uma série de pessoas envolvidas na história. Tem o Graham Prescott, tem outros produtores lá também. Então, quer dizer, imagina, para fazer um disco desse do Fábio, é histórico esse disco. Esse disco é o primeiro disco que arrebenta, depois vem Caçador, que é uma letra, que é uma melodia, que eu escutei de um músico amigo meu, um compositor amigo meu, lá em Los Angeles. Eu escutei o cara tocando piano. Eu falei para ele, você toca bem piano, cara, mostra para mim, estou precisando de algumas músicas e tal. Ele mostrou umas músicas, eu falei, não gostei das tuas músicas. Eu falei para ele, mostra uma música que você não gosta. Aí ele mostrou o Caçador, eu falei, essa, quero essa. Aí ele só no lá, né? Lá. Aí me mandou, gravei a música, trouxe, o Cláudio Rabelo fez a letra e o Fábio canta. E aí, Caçador, mais tarde, o Inimigos da HP, eu gravei o Inimigos da HP. O resto é história, né? O resto é história, né? Gravei com o Inimigos da HP em samba e vendeu também em pagode e estourou também com o Inimigos da HP. Então, é a música de novo. O Fábio é grande, mas a música que o Fábio canta é grande. É muito grande. Entendeu? Marcos, eu quero agradecer a sua presença. Foi uma delícia conversar com você, saber mais sobre o mundo da música que tanto fascina. Eu sou fãzaça, eu acordo ouvindo música e estou muito feliz em poder ter te conhecido, uma pessoa que eu sempre admirei por ser responsável por tantos sucessos no Brasil. Muito obrigada pela presença. Eu te agradeço, Laura, o espaço. Foi também um prazer muito grande. Fico muito feliz que você... as perguntas que você fez, às vezes tem perguntas que você me fez que nunca ninguém tinha me feito. Eu gosto disso, porque a gente vai falando de outras coisas, e eu sou aquele cara que, se você não parar, eu falo o tempo todo. Volte mais vezes, então, de repente... Vou lembrando aquela, vou lembrando a outra, e aí vai. Vamos descobrir novos talentos. Quem sabe nós temos aqui em Mato Grosso, né? É só mandar para mim o MP3 para mim, eu escuto e digo se é bom, se eu gosto, se eu não gosto. É tão fácil isso, hoje em dia. Aí você está vendo só que o mundo digital ajuda? Antes tinha que mandar por correio a música, agora não. Pum, o cara me manda. Direto, né? Pelo arquivo, né? Vai no WhatsApp. Tem um produtor meu, tem um produtor que trabalha comigo, que está na Filipinas, que é o cara que produziu a primeira música do Twister, que é essa música que eu falei para você, 40 graus. Ele é o compositor dessa música, em inglês, né? E ele mora nas Filipinas hoje. Então eu falo com ele no Skype nas Filipinas e ele manda as músicas para mim. Então, e essa música ele mandou, e o Cláudio Rabelo fez a letra e está o sucesso do Twist, e agora eu regravei com o Sandro. Muito obrigada, um abraço. Aqui está portas abertas para você. Thank you. Até mais, thank you. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.